O Natal chegou mais cedo esse ano, galera, porque o presente que foi dado no episódio 6 da Guerra dos Mil Anos, gente, a batalha lendária entre o velho Yamamoto contra o Rei Quincy, o retorno de Aizen Sosuke e a trágica morte do Shinigami mais poderoso de todos, o melhor episódio de todos até agora, com uma animação que eu tô até suando, galera. Eu tô até suando de ter visto esse episódio. Esse é um dos raros momentos na comunidade de animes onde a gente tem que parar e perceber o evento global que a gente tá vivendo aqui. Então vamos embora pra análise completaça do episódio 6, não antes de você chegar, ó, incinerando com a Zanka no Tachi, o botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho, galera, pra não perder os vídeos que estão saindo toda semana sobre o anime de Bleach e vídeos extras também, é só dar uma rodada no canal que vocês vão ver, bora lá. Então o episódio começa com Yhwach segurando o Kenpachi pelo pescoço, cena essa que a gente já tinha visto depois do encerramento do episódio passado, pros fominhas aí que não gostam de ver, já termina, bate o encerramento, já vai embora, fica atento, volta no episódio e vê a ceninha de novo, que a gente vê com mais detalhes o Yhwach segurando o Kenpachi pelo pescoço ali, depois dele ter chegado no final do episódio passado, né, tirando onda ali, né, com o espetinho ali de 3 letras Quincy's ali, como se fosse um churrasco de Quincy. Nossa, que cena! Depois dele ter chegado humilhando 3 letras do alfabeto, aí galera, tá faltando letra, só faltou ele chegar falando isso, né, tá faltando letra no teu alfabeto aí, ó, e o Rabarra, porque 3 aqui eu já matei. Só que o hype durou pouco, né, depois da gente ter visto o Kenpachi ele ser completamente humilhado pelo o que a gente pensava ser o Rei Quincy durante boa parte desse episódio, o que nunca foi verdade. Mas vamos lá, a gente vê o Yamamoto chegando ali, ele começa andando, né, com os pés dele pegando fogo e salvando o Kenpachi primeiro, tirando o Kenpachi das mãos ali do Rei Quincy, né, e dando aquela investida ali sem nem o Rei Quincy ele conseguir saber. Tudo bem, a gente sabe que não é mais do Rei Quincy, né, mas vamos chamar de Rei Quincy por enquanto. Mas ele salva o Kenpachi e logo em seguida 3 letras do alfabeto dos Quincy's vão pra cima do Yamamoto, galera. E a gente vê já aquele pilar de fogo subindo ali, ó. Pau! Mais 3. Se o Kenpachi eliminou 3, o Yamamoto também eliminou mais 3 letras do alfabeto. Nesse momento, com uma única investida daquele pilar de fogo, já começa a animação ficar belíssima ali. Mas falando em animação, em seguida, o que a gente tem é a primeira grande sequência absurda da animação desse episódio, que tava uma coisa de louco, galera. Do Yamamoto indo pra cima do Yhwach, e a primeira sequência ali de batalha dele perseguindo o Rei Quincy ali, e ele fugindo e contra-atacando, e depois ali, porra, caraca, galera, vamos lá. Essa foi a primeira sequência realmente ali com uma animação, porra, que você merece um corte, merece um gif de alguns momentos desse episódio. E quando a gente pensava que o Yamamoto ia incinerar o Rei Quincy, todo o fogo desaparece. De repente, tudo fica claro de novo, mas ao mesmo tempo, o clima continua extremamente quente. A gente vê o Shunsui ali tendo o seu beiço, o seu lábio rachado. Isso porque em temperaturas mais secas, né, o seu lábio ele resseca e fica mais suscetível no frio também, né? Mas ele fica mais suscetível a acabar sofrendo um corte como aquele, né? Ficar rachado como aquilo. Não só isso, mas a gente vê o resto dos Shinigamis, o Ukitake, por exemplo, também ali morrendo de sede com a garganta seca. Depois a gente vendo também o Hitsugaya falando pro Quincy que tinha roubado a Bankai dele, que a gente vê ali a Bankai dele começando a derreter, afinal era uma Bankai de gelo, né? Então muito legal que a gente viu as consequências da dimensão das chamas, e não só das chamas diretamente, mas do calor, do poder do Yamamoto ressoando por toda a Sereitê, gente. Isso foi maravilhoso demais, sabe? A gente vê ali nos mínimos detalhes como o calor do poder dele era intenso. E nisso, o Yamamoto revela a sua Bankai Zanka no Tachi. O que a gente pensava que seria uma espada gigantesca, talvez, na verdade, se mostrou ser uma espada extremamente simples, mas ao mesmo tempo perigosa. Era uma espada que tinha o mesmo comprimento da espada normal do Yamamoto, só que ela assume uma versão
completamente enferrujada e carbonizada dela própria, né? Eu vou confessar pra vocês que esse frame em específico, né, que copia a mesma cena, o mesmo frame do mangá de quando a gente vê a Bankai dele, por mais que a proposta seja algo simples, eu preferi, confesso pra vocês, a cena em si no mangá. Eu acho que o frame no mangá ficou um pouco mais impactante do que esse frame em si no anime. E nisso a gente tem a segunda grande sequência do episódio, com o Yamamoto indo pra cima do Rei Quincy de novo, só que dessa vez tentando acertar ele com a ponta da sua espada, que, através da sua ponta, consegue fazer com que tudo desapareça, tudo simplesmente evapore, simplesmente incinere e deixe de existir somente com o toque da ponta da espada. E em seguida, a terceira sequência do episódio, com Yamamoto liberando as suas chamas novamente e chamando a Zanka no Tachi Oeste. Galera, quando ele libera as chamas, olha de novo, uou, e tudo fica quente, pegando fogo ao redor deles, e tudo volta a ficar escuro. Pô, galera, e ele dizendo a temperatura de 15 milhões de graus, é como se o sol estivesse encarnado em mim, meu Deus do céu, e o calor... Galera, que coisa! A gente vê ele começando, na verdade, antes dele começar a andar, que o chão ali embaixo dele começando a derreter, depois a gente vendo ali um zoom out ali que passa por baixo das pernas do Rei Quincy ali, gente, que sequência, quando o fogo volta ali a pegar tudo, a assolar tudo de volta, gente, foi outra coisa absurda. Você vê, porra, a imprevisibilidade, de repente o fogo ele some completamente e depois ele volta com tudo. Pô, galera, muito bom. E durante boa parte do episódio a gente vê vários flashes de quando eles dois lutaram no passado. E além da gente ver ali que claramente o Yamamoto ele se saiu vitorioso na batalha que aconteceu 1000 anos atrás, reparem no contraste do azul com o laranja que é usado em boa parte desses flashes do passado, como em boa parte do episódio também no momento atual, na cena de luta atual que a gente está vendo, né? E esse contraste do azul com o laranja, né? O poder dos Quincy's com o poder de fogo do Shinigami é um contraste perfeito para antagonizar esses dois personagens, porque o azul e o laranja, eles são cores diretamente opostas. É só você ver, por exemplo, o esquema de cores do Naruto e o Sasuke, ou, por exemplo, o Goku e o Vegeta, né? São exemplos clássicos desse contraste do laranja com o azul. E isso a gente pode ver aqui nesse episódio também. E além disso, também a perspectiva do Ishida durante boa parte desse episódio sobre tudo o que está acontecendo, porque o Ishida era o cara que ele apareceu no começo da história, super defensor dos Quincy's que foram injustiçados e exterminados pelos Shinigamis, e a gente vê agora o Rei Quincy aparecendo do nada, dizendo e mostrando pra gente que os Quincy's na verdade não foram exterminados, e eles voltam atacando os Shinigamis e atacando os Hollows, os arrancar todo mundo, e boa parte dessas pessoas foram pessoas que o Ishida ele se apegou conforme os arcos foram passando. Então, algo que a princípio, se fosse no começo da história, ele super talvez ficaria do lado dos Quincy's logo sem pensar, logo de imediato, agora é um negócio que gera um conflito na mente dele sem entender que lado que ele vai assumir no meio dessa guerra. Porra, ele vai pro lado dos Quincy's, a raça que sofreu a injustiça de serem exterminados e que ele faz parte, ou agora ele vai ficar do lado daqueles que ele considera os seus amigos, que são prioritariamente Shinigamis, seres humanos, pessoas com poderes de Hollow. E aí, o que ele vai fazer? É muito louco isso, né? Ao mesmo tempo que ele vai aprendendo um pouco mais, entendendo o que de fato aconteceu 100, 200 anos atrás, ele também decidir que posição ele vai assumir no meio dessa guerra toda. Mas voltando à batalha, a gente vê o Yhwach ativando a sua proteção máxima dos Quincy's, onde ele diz que qualquer coisa que entre naquele espaço será pego pela luz divina. E que animação, gente, que animação ali, ó, daqueles feixes de luz azul ali, gente, porra, pegando ali, rodeando e cercando e protegendo ele. Só que isso não foi suficiente quando Yamamoto ativa a sua Zanka no Tachi Sul, onde de repente a gente se depara com um completo silêncio e de repente esqueletos
começam a surgir do submundo, começam a aparecer do fundo da Terra, foram animados em CGI. Convenhamos que, bom, o 2D nunca, pelo visto, será superado, ou pelo menos pelos próximos anos. Mas ainda assim, o detalhe dessa cena vai pro som ali. O único som que a gente ouve são dos ossos ali, como se eles estivessem meio que roçando um no outro. Como é que chama quando a pessoa não tem mais articulação, né? E começa o osso a roçar no outro e dá aquele problema ósseo de gente idosa? Enfim. A única coisa que pareceu confusa pra mim em relação a essa técnica é como esses esqueletos eles foram capazes de sobrepujar a técnica de defesa do Rei Quincy, né? Porque ele estava ali usando a técnica de defesa dele e qualquer coisa que entrasse naquele círculo, naquela área, seria atingido pelas luzes, pelos feixes de luzes. Então isso poderia facilmente também atingir aqueles esqueletos, por que não, né? Então ou os esqueletos eles de alguma forma counteram essa habilidade de defesa do Rei Quincy, ou isso foi só pelo fato dos esqueletos eles terem vindo e surgido do submundo e terem destruído completamente o chão ao redor do Rei Quincy, o que fez com que meio que a técnica de defesa dele fosse desestabilizada e saísse da formação que deveria ser mantida. Duas possibilidades. Só que o que o Rei Quincy não percebe de imediato é que aqueles esqueletos eram, na verdade, dos corpos das pessoas que o próprio Yamamoto matou, ou seja, os próprios subordinados do Rei Quincy estavam naquele momento sendo usados contra o próprio Rei Quincy, o que faz ele ficar meio receoso ali naquele momento. Ele fica, caraca, mano, ele fica meio tocado. Depois a gente vai entender por quê, mas naquele momento a gente até o próprio Yamamoto ele diz, pô, então parece que ainda resta algum pingo de humanidade dentro de você, né? E não só isso, mas o Yamamoto, ele seguindo a batalha também deduz que para que uma Bankai seja roubada, ela precisa ser primeiro totalmente exposta ao conhecimento do Quincy que tente roubar a sua Bankai, e como a do Yamamoto nunca foi completamente usada 1000 anos atrás, o Rei Quincy não poderia roubar a sua Bankai. Bom, isso mostra duas coisas aqui. Primeiro, que o Yamamoto ele realmente não lutou com tudo o que ele tinha durante a batalha deles 1000 anos atrás, ou que pelo menos ele desenvolveu ainda mais a sua Bankai com o passar dos séculos. E segundo, se a gente fosse seguir, se o próprio Yamamoto ele fosse seguir a lógica, o raciocínio que ele chegou nesse momento, por que ele continuaria revelando técnicas da sua Bankai para que o Rei Quincy ele tivesse total conhecimento? Não é justamente esse o fator necessário para que um Quincy consiga roubar uma Bankai de um Shinigami na visão do Yamamoto? Então por que ele, em sua sã consciência, iria continuar revelando as técnicas dele para que o Rei Quincy soubesse de todo o arsenal de técnicas dele e no fim pudesse roubar a Bankai dele? Tudo bem, eu acho que é um jogo de risco aqui, né? Mesmo que o Yamamoto ele soubesse disso, ele ainda tinha o seu último trunfo que ele viria a mostrar logo em seguida e que seria a sua técnica final ali para realmente finalizar o Rei Quincy. Então ele estava realmente humilhando e destruindo ali o Rei Quincy, mas ele também aumentava o risco dele caso ele se expusesse demais. Como eu falei, isso tudo na visão, no raciocínio que o próprio Yamamoto chegou, que a gente viu que estava errado. Então o Yamamoto usa finalmente a sua Zanka no Tachi Norte e corta o maluco ao meio, galera. Pau, não sobrou nada ali. Corta o maluco ao meio, a espada dele já tinha quebrado ali no meio do episódio, não restou mais nada, só restou esperar chegar a lâmina ali em cima dele, gente. Não restou mais nada. Só que o que parecia estar tudo bem, o que parecia ser o Rei Quincy completamente derrotado. E é óbvio que a gente está assistindo o anime shonen, o vilão principal da grande saga final não vai ser derrotado dessa forma, então aquele que deveria ser o Rei Quincy derrotado começa de repente, de uma maneira muito esquisita, a pedir desculpas para o Rei Quincy. Ou seja, se ele estava agora pedindo desculpas para o Rei Quincy, isso significava que aquele que estava deitado ali nunca foi
verdadeiramente o rei Quincy? E a gente vê que aquele, na verdade, era uma das letras dos Quincy's com o poder de simular não só a aparência, mas também os poderes de alguém. E inclusive está explicado agora então por que ele ficou receoso com os subordinados mortos indo para cima dele. Porque não era o rei Quincy. O rei Quincy não estava nem aí, tanto que a gente vê ele logo depois eliminando completamente aquele cara que, porra, serviu a ele ali, deu a vida por ele e jogou, agora um tiro de misericórdia aqui ao invés de, sei lá, tentar curar o cara, quem sabe? Não, elimina o cara logo de vez ali. Então a gente entende que, na verdade, era um dos subordinados dele que naturalmente ali ficou compadecido com os seus antigos aliados, né, que estavam ali sendo usados contra ele próprio. E nisso um pilar de energia cai dos céus e surge, o verdadeiro rei Quincy, aquele contra quem o Yamamoto e todo mundo tentou enfrentar, inclusive o próprio Zaraki, nunca foi o verdadeiro, mas sim unicamente uma cópia do rei Quincy. Ele chega e mata o subordinado dele e diz que foi visitar ninguém menos que Sosuke Aizen na prisão para tentar formar uma aliança para eliminar a Soul Society. Galera, a gente vê finalmente o Aizen novamente ali completamente preso e sem possibilidade nenhuma de se mover ali, porra, a máscara dele no olho e completamente imóvel. E olha só, galera, foi uma proposta completamente plausível. Os dois tinham o mesmo objetivo de destruir a Soul Society. Só que o melhor disso tudo, o grande plot twist nessa cena, foi que o Aizen recusa a oferta. Afinal, olha só que louco, olha só, ele poderia muito bem usar isso como uma desculpa só para se ver livre, só que ele é um Shinigami acima de tudo. Por isso, ele diz que não gosta da ideia do rei Quincy atacando a Soul Society. Então, nem se isso resultasse na sua soltura, na sua liberdade, ele iria se colocar ali como um aliado, até mesmo, quem sabe, abaixo do rei Quincy, de maneira alguma, até porque os Shinigamis eles continuam tendo um histórico de rivalidade. A gente viu o que aconteceu contra os Quincy's, então ele na posição de Shinigami falou: meu amigo, nada disso, você que se vire, eu vou continuar aqui e quem sabe esperar uma próxima oportunidade. Depois o Yamamoto tenta ativar a sua Bankai de novo, mas nesse momento a sua Bankai é roubada. Agora sim, de fato, a Bankai do Yamamoto consegue ser roubada. E o detalhe é que o rei Quincy explica que sempre foi possível roubar a Bankai dele, mas que ela precisava ser roubada por alguém poderoso o suficiente para controlar um poder como aquele. E por isso que ninguém mais tinha conseguido tentar roubar a Bankai do Yamamoto, mas os subordinados fortes, como eles eram, conseguiam roubar as Bankais dos outros capitães, dos demais capitães. No fim, Yhwach invoca uma espada de Heishi do céu e corta o torso do Yamamoto numa cena que transforma o anime em mangá. A gente vê a cena em completo preto e branco, mas a gente ainda não vê a grande cena da morte do personagem. Todo mundo sabe o que vai acontecer com ele, acho que não é spoiler pra ninguém aqui, né? Então não tem problema, eu acho, falar isso aqui. Mas galera, eu queria muito que tivesse sido mostrado ainda nesse episódio pra fechar realmente com chave de ouro ali a grande queda do Yamamoto. A gente sabe que ainda tem uma ceninha um pouco a mais depois daquilo, depois da grande derrota dele, que é nessa cena mesmo, mas ainda assim, porra, ter visto ali a cena, eu acho que precisava acontecer ainda nesse episódio. Mas enfim, review mais longo do que eu imaginava que seria, mas eu espero que vocês que tenham ficado até o final tenham curtido. E se você ficou, aproveita para se inscrever novamente e ativar o sininho, galera, para não perder os próximos vídeos que estão saindo toda semana sobre o anime de Bleach nessa saga final. E agora eu recomendo que você assista o último vídeo de Bleach que saiu aqui no canal sobre como o Ishida foi o único Quincy impuro a sobreviver ao Ausfallen do rei Quincy. Tema muito interessante para quem quiser entender um pouco melhor o que de fato aconteceu, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!